Pessoal, boa tarde a todos e a todas, colegas vereadores, vereadoras, comunidade que se faz presente. Damos início à sessão, à audiência pública para debater sobre o projeto de lei número 98 de 2022, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Mobilidade Urbana e altera dispositivos da Lei nº 1537, de 1973, conforme especifica, de autoria do Poder Executivo Municipal, o projeto de lei complementar número 10, de 2022, que dispõe sobre a criação de Zona de Uso Especial, ZUI, para ampliação e implantação de equipamento de saúde em áreas do município e para a área do 7º Comando, do Corpo de Bombeiros, conforme especifica, de autoria do Poder Executivo Municipal. Cumprimento aos presentes, reforçando o compromisso e a responsabilidade do Legislativo Municipal em oportunizar e entender o princípio da participação popular. Convidamos para compor a mesa o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, o vereador Rafael Colucci. Convido também da Comissão de Finanças e Planejamento e Controle, vereador Indiomar, ou quem o represente da comissão, alguém? Vereador Alberi Grando, por gentileza. Presidente da Comissão de Patrimônio e Desenvolvimento Urbano e do Interior, vereador Cláudio Luiz Rufa Soldá. O presidente da Comissão de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos, o vereador Luiz Wallendorf, ou o seu vice. Vereador Michel, Vossa Excelência é vice da Comissão da CCDH, por gentileza, então. Presidente da... Aliás, representando a Secretaria de Planejamento, a arquiteta Cibele Fior, por gentileza. O Procurador-Geral do Município, o senhor Adolfo de Freitas, por gentileza. Registramos a presença dos vereadores Gleison Consalter, Nharan Oliveira. Nharan Carvalho. Oliveira é o índio. Perdão. Renato Checker, Ada Cristina. Leandro Rosso, Rodinei Candeia, Janaína Portela, Trindade Moraes, Tadeu Moraes Trindade, professora Regina, Eva Valéria e os que já estão à mesa. Doutor Adolfo, tenha bondade. Queremos registrar também a presença do Tenente-Coronel Ricardo Matei Santos. Seja sempre bem-vindo. Agradecemos a presença de todos. Informo e peço que, enquanto acontece a explanação técnica, os interessados poderão se inscrever para usar a palavra, para fazer as considerações com os estagiários e servidores desta casa, que vão estar a postos. Então, quem da comunidade deseja se manifestar, peço que as pessoas que se dirigam ao microfone, ninguém acesse à minha esquerda, aquela portinha, para não atrapalhar a tradução de intérprete de Libras. Convido, então, para fazer a sua manifestação acerca do projeto de lei número 98/2022, representante do Executivo, senhor Adolfo de Freitas, procurador-geral do município. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiro, presidente, queria só dizer que se eu for meio devagar hoje, é que eu estou convalescendo ainda de uma indisposição que eu tive. Vim de casa direto para cá, mas acho que vai dar tudo certo. Entendemos, obrigado, procurador. Bom, eu acho que é melhor até ficar aberto aos questionamentos, mas eu vou fazer uma rápida explanação sobre o assunto do fundo, né? Que ele veio como projeto principal, que é a criação do fundo, mas tem também uma mudança substancial, sistemática, né, na questão da mobilidade urbana, que é a alteração do nome
e de algumas outras coisas, né? Algumas outras responsabilidades do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. É uma alteração que decorre do novo conceito de mobilidade urbana, né? O Conselho Municipal de Transportes ele era de 1973, a lei, quando se tratava a mobilidade urbana praticamente só como transporte coletivo. Bom, com a lei federal e com o nosso marco regulatório da mobilidade urbana, que é de 2017, depois com uma alteração em 2018, e também com o preceito constitucional de que a mobilidade urbana é uma nova concepção, ou seja, ela não trata só de transporte, ela trata de meio ambiente, ela trata de zoneamento, ela trata de modicidade tarifária, ela trata do uso de transportes sustentáveis. Então, nós procuramos modernizar o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e também fazendo uma alteração a pedido dessa casa, que tinha entre os seus membros no Conselho Municipal, então Conselho Municipal de Transportes, um membro da Câmara. Então, houve um pedido dessa casa, já há algum tempo, para que a Câmara não ficasse representada nesse conselho, porque ela é um órgão fiscalizador. Então, para não haver qualquer tipo de constrangimento ao representante e à própria instituição, nós fizemos essa alteração, colocamos um representante do IPASSO, né, que é um instituto que representa a previdência do município. Então, fizemos essa alteração. Sobre o fundo, especificamente, bom, dentro de tudo aquilo que eu falei, dessa interpretação sistemática, né, da mobilidade urbana, também na linha da própria Lei Federal de Mobilidade Urbana, e também, e principalmente, para que possa haver uma participação institucional e popular maior, nós entendemos por bem criar o Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, onde todas as atribuições estão ali, e que permite à sociedade, né, às instituições, participarem ativamente daquilo que eu falei antes, que é os projetos, as definições, o que o município quer para a mobilidade urbana. E, para isso, nós precisamos ter recursos. Então, nós queremos ali, se vocês puderem observar no projeto de lei, a possibilidade de, neste fundo, nós termos verbas orçamentárias próprias, subsídios. Aliás, agora nós estamos no momento em que o governo federal alcança um subsídio, né, para os municípios. Esse dinheiro poderia já ir para o fundo. E nós pretendemos, voltando lá atrás, com a participação popular, permitir que esse fundo faça aplicações financeiras conforme o que decidir o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Então, esse é um dos objetivos do fundo e talvez o principal, né? Permitir uma participação mais ampla da sociedade e ter um recurso definido, né, diretamente para a mobilidade urbana. Em linhas gerais é isso, presidente. Fico à disposição. Obrigado, doutor Adolfo. Peço agora que a nossa arquiteta faça a manifestação a respeito do PLC número 10, sobre a criação da Zona de Uso Especial, ZUI, para ampliação e implementação de equipamento de saúde em área do município, e que inclui aí a área do 7º Comando do Corpo de Bombeiros, conforme especifica. Por isso, o Matéia está presente, né, para acompanhar essa discussão. Então, por gentileza, e logo ao encerrar a manifestação da nossa arquiteta, então nós abrimos para a comunidade. Quem deseja se inscrever, pode estar, a menina já está a postos lá, levante sua mão, por gentileza, lá e lá no fundo. Então, por 3 minutos, depois cada manifestante poderá também fazer suas observações e questionamentos. Por gentileza. Obrigada, boa tarde a todos. Então, em nome do secretário Giese, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade e o convite de estar aqui para explanar sobre esse projeto de lei. Eu acredito, né, como o doutor Adolfo disse, né, ser breve, né, todo mundo conhece aqui a localização desse terreno que está em pauta para a criação de uma zona de uso especial, que é o terreno localizado na Avenida Brasil, onde a gente tem o cais da Petrópolis. E nós temos também o Corpo de Bombeiros ali, que está sendo feita uma modificação de projeto, uma ampliação. No terreno, aquele que é entre
o Cais Petrópolis e os bombeiros que ficam na esquina, se vocês se localizaram, nós temos também um outro terreno que voltou a ser do município, né? E ele tem limitações de dimensão. Todo aquele quarteirão, ele é um quarteirão de 100 de frente, né? A gente tem uma metragem de quarteirão normal de frente para a avenida, mas ele é muito estreito, né? A profundidade dele é muito estreito. Se alguns de vocês já tiveram a oportunidade de passar ali, tem uma via atrás, né, daquele quarteirão. Então, o que acontece? Equipamento público, equipamento de saúde, a gente tem, os bombeiros também, limitação de espaço físico para implantar as obras em si, as edificações, que requerem especificações técnicas próprias, né? O Corpo de Bombeiros, eles também, já há algum tempo, nos procuraram em virtude de pé direito, né? Para o caminhão. Também vai ter uma central de atendimento regional, de treinamento, né? Se não me falha a memória, que é localizado ali nesta obra que está sendo em andamento. E entre o cais que vai ser ampliado e reformado, temos esse terreno vago que vai ser implantado uma unidade de saúde. Então, em virtude disso, da limitação física, a gente está propondo uma criação de zona de uso especial para todo esse quarteirão, englobando os 3 terrenos em que a gente tem equipamento público e comunitário, de saúde e de prevenção de incêndio, né? Então, a gente propôs uma taxa de ocupação um pouco maior do que o previsto na Avenida Brasil e atendendo aos requisitos que a gente necessita em virtude dos projetos. Então, resumidamente, seria isso, né? Para permitir justamente a implantação dos equipamentos de saúde ali, né? A ampliação do cais, a qualificação dele e a unidade de saúde prevista. E os bombeiros por óvulos, né, que já está em andamento. Acredito que seria isto. Obrigada. Obrigado. Nós abrimos, então, nesse momento, as pessoas que desejam se manifestar, tanto dos vereadores e vereadoras, quanto da comunidade, que nos acompanham sobre qualquer um dos projetos. E, na medida que vai fazendo sua fala, a primeira coisa, diz seu nome e de onde faz a fala, se é individual, se representa alguma instituição ou entidade, e depois nós concluímos. Temos já inscrições ou não? 3 minutos, isso. A vereadora Ada me pergunta, é 3 minutos. Cacá está com o microfone, já vai alcançar. 2 inscrições, temos aqui já, então, primeiro inscrito o Arthur, ele vem do Com Lutas, é isso, Arthur? Sim. Sim? Então, 3 minutos, por gentileza. Vou pedir que o vereador Michel faça o controle do tempo para nós. Boa tarde. Como vocês sabem, eu sou trabalhador da Codepas, faço parte da CSP Com Lutas, e queria me manifestar sobre o projeto do fundo. O projeto, eu tive conhecimento dele hoje, o conteúdo do texto, então eu vou fazer algumas questões para o doutor Adolfo, a respeito de ficar nítido o que esse projeto significa. Primeiro, qual que vai ser o caráter desse conselho? Ele vai continuar sendo um conselho consultivo, simplesmente para referendar as posições do executivo relacionado ao transporte, à mobilidade, ou ele vai ter um caráter deliberativo em relação aos valores do fundo? Segundo, qual vai ser a composição total desse conselho? Porque hoje a gente sabe que o município tem uma maioria antes mesmo da reunião começar. E mesmo quando aqueles que são minoria no conselho questionam alguma informação, muitas vezes não se há tempo hábil para analisar as informações, porque são minoria, né, e a discussão é atropelada. Vale dizer que o conselho geralmente só se reúne uma vez por ano para discutir aumento de passagem. E, por fim, como que vai se dar o investimento na Codepas, com a criação desse conselho e com o fundo? Porque o executivo, há 3 anos, se comprometeu com um plano de reestruturação da empresa,
depois da última tentativa de licitação. A empresa vem operando e apresentando relatórios de auditoria positivos, mas a gente ainda não tem investimentos diretos do município na empresa, principalmente na ampliação da frota. E, nesse sentido, eu quero saber do senhor se o município vai terceirizar a responsabilidade da Codepas para o Conselho ou vai ter, de fato, uma separação entre o que vai ser investimento direto do município e o que o Conselho vai poder deliberar. É isso. Presidente, só para uma questão procedimental, eu tenho tempo limite, posso falar... Só para seguir a regra, não quero mais nem menos. Não, bem tranquilo. Creio que não tem dificuldade nenhuma de nós, porque nós estamos em audiência, nós precisamos ouvir para depois os vereadores, estando de posse das informações, poder tomar suas decisões depois nas comissões. Pode ser? Então, por gentileza. Ok, vamos lá. Bom, com relação a Codepas, não é tema da nossa audiência pública. Nós estamos tratando aqui de um projeto de lei e nem posso falar sobre Codepas porque não tem nenhuma relação com o projeto de lei proposto aqui. Não tem nenhuma relação, absolutamente nenhuma. Nós não estamos criando o Fundo de Mobilidade. Nós estamos dando um novo nome, alterando o nome e algumas atribuições do atual Conselho Municipal de Transporte. Então, respondendo objetivamente, Arthur, a pergunta é se já são 16 membros do Conselho Municipal de Transporte que se pretende mudar para Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Então, o número é esse, são 16. Com relação ao Conselho, ele tem caráter consultivo, já está lá na lei. A lei é de 1973. Com relação ao Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, ele possui natureza contábil e financeira própria, né? Quem gere as despesas é a Secretaria da Fazenda, mas o fundo ele tem poder de aprovação de aplicação de valores ou não. O fundo só trata das questões financeiras e orçamentárias e discussões sobre matérias, mas qualquer recurso a ser aplicado pelo Fundo Municipal de Mobilidade Urbana, ele depende de aprovação. Ok, muito obrigado. Próximo inscrito, Matei. Por gentileza, o microfone. Tem mais inscritos? Ok. Vereador Wilson Liu, no seu nome, presidindo a mesa diretora, eu cumprimento a todos os membros aqui deste legislativo, várias pessoas amigas, conhecidas, amigas do Corpo de Bombeiros, somente para reforçar o que a nossa arquiteta aqui do município explanou, com referência a essa ZUI, né, fazendo uma complementação de informação. Como vocês podem estão observando, né, o início, na verdade, não é uma ampliação, é uma reformulação completa daquele posto da Petrópolis, que ele demandou de um projeto. Esse projeto ele teve seu lá no ano de 2019. Nós estamos fazendo uma nova construção em toda a sua complexidade, onde nós faremos uma divisão do atendimento do Corpo de Bombeiros no município de Passo Fundo. Como todos sabem, o nosso atual, ali localizado na Rua Independência, aos fundos do Ginásio Colégio Notre Dame, ele é um quartel que ele foi construído no ano de 1957. Ele foi ampliado por, digamos assim, conforme o município foi crescendo, as salas foram ali aumentando, até que chegou no seu limite. O fato é que hoje, o município de Passo Fundo ele está com mais de 200 mil habitantes, e a estrutura física do Corpo de Bombeiros ela é praticamente a mesma da década de 70. Então, com a nova construção, e como bem prestado pela arquiteta, a dificuldade que nós temos lá é que o prédio, esse novo prédio ele vai tomar praticamente toda a área que foi cedida. Ela já foi passada para o estado do Rio Grande do Sul, ou seja, aquela parte do terreno, se não me engano, é 21 por 40, que pega aquela parte ali da esquina que faz a divisa com o prédio do Dr. Dallagnol. É um prédio de 3 pavimentos, onde a gente vai alocar a estrutura da central de prevenção, que hoje é feita no atendimento ao público ali na Independência, que existe muita dificuldade de estacionamento, locomoção e assim por diante.
E também vai colocar uma estrutura de atendimento emergencial no socorro completo, tanto combate a incêndio quanto também a unidade de resgate, separando o atendimento e o tempo de resposta no município. Então, hoje, o município ele tem uma unidade para tratar toda a sua extensão de circunscrição, e com esse novo quartel, então, nós faremos a divisão do município em 2. Aquele quartel atendendo a parte de Petrópolis, São José, setor industrial e Cidade Nova, pela circulação na BR-285, e o quartel antigo cuidando, então, a outra metade do município. Então, é relevante, é importante. Nós temos ali já investidos R$2.300.000 de recursos do Estado que estavam inseridos no Fundo Municipal de Reparamento de Bombeiros. Nós estamos indo para a terceira etapa da obra com grande esforço lá da equipe do secretário Giese, que está colocando então toda a parte técnica para que a obra se realize, com o setor de licitações também da Prefeitura. Então, é um esforço conjunto, é um esforço entre poderes, e a gente conta com a compreensão do município. E até reforço aqui o pedido que nós já havíamos feito anteriormente. Se possível, repassar ainda uma área daquele terreno que está disponível, porque, como bem colocado aqui, para se aumentar a UPA, fazer um centro de atendimento, com uma unidade do Corpo de Bombeiros em operação ao lado, então é um motivo técnico de ser pensado. Muito obrigado. Obrigado, Matei. Bem esclarecedora a fala. Temos mais inscritos. Vereadores e vereadoras, alguém deseja se manifestar? Rodinei Candeias, pela ordem, quem mais? Professora Regina. Já, por gentileza, já podem passar o microfone para o vereador Candeias. Queres ir na tribuna? Por gentileza. Isso, 3 minutos, da mesma forma como os demais. Pois Regina. Inharã. Quando faltar 30 segundos, o Michel dá um sinal aqui na sineta. Inharã. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham nessa audiência pública, em relação a essa modificação no zoneamento urbano de Passo Fundo, aproveitando cumprimentar o tenente-coronel Matei, não vejo nenhum problema, é um ajuste meramente administrativo que permite essas construções, esses ajustes, tanto no equipamento do município como no equipamento do Corpo de Bombeiros, e não vejo nenhum problema em que nós façamos essa mudança. Então, meu posicionamento já é favorável. Em relação às modificações em relação à mobilidade urbana, eu vejo que esse projeto, assim como em outros municípios, ele visa resolver um problema que não necessariamente é do município, é principalmente das empresas que têm baixado o seu faturamento, principalmente as concessionárias de serviço público, porque está reduzindo o uso do transporte público em todos os locais. Nós vimos há poucos dias aqui uma proposta de subsídio para a empresa que opera o transporte público em Passo Fundo, que vai gerar uma polêmica bastante avançada, e aqui também. Eu vejo com uma certa restrição a criação de fundos, porque nós no Brasil temos o costume de ficar amarrando o orçamento público e colocando em fundos, em gavetinhas, em caixas, enquanto que no mundo 50% do orçamento público é disponível para quem administra, nós no Brasil em torno só de 4%. O resto tudo são rubricas já pré-estabelecidas, o que cria uma grande dificuldade. Eu vejo, então, que se de um lado um fundo facilita o recebimento de verbas externas, que possam vir para promover alguma política de mobilidade, ao mesmo tempo ele cria mais uma amarra que dificulta o administrador de fazer uma outra gestão sobre isso. Então, tem uma certa restrição nessa modificação, mas é uma mudança que vem sendo feita em todos os municípios, e talvez esteja em um novo formato de mobilidade urbana, né, que nós tenhamos que estudar melhor para nos posicionar. Lamento apenas que venha em regime de urgência, o que impede uma análise mais aprofundada e um estudo mais equilibrado sobre essa matéria. Em relação à troca do representante da Câmara Municipal no Conselho por um representante do IPASSO, não vejo o mínimo sentido, não sei o que o Instituto de Previdência está fazendo dentro do Conselho de Mobilidade. E não me lembro de ter sido discutido aqui nessa Câmara que um representante da Câmara não se deveria fazer presente no Conselho, numa posição prévia mesmo,
e sem prejuízo nenhuma da posterior fiscalização. Então, minha posição, num primeiro momento, é crítica, mas eu gostaria de aprofundar mais um pouco o tema, até para entender esta nova onda de mobilidade urbana que tende a ser subsidiada pelo governo federal em todos os municípios do país. Muito obrigado, vereador. Próxima, vereadora Regina. Temos o Nharan Carvalho ainda. Mais alguém? Trindade. Por gentileza, professora. Boa tarde, presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha. Nosso secretário, seja bem-vindo nessa casa. Quanto ao projeto 10, eu acho que não tenho nenhuma objeção, sou totalmente favorável às alterações, eu acho que são alterações necessárias e que já vem numa discussão de algum tempo. Quanto ao projeto 68, eu acho que não é uma discussão tão simples assim, né? 98. É 98, desculpa. O 98, na verdade, ele é 2 projetos em um, né? Um que faz a alteração no conselho e o outro que cria o fundo. Vejo que se existe a necessidade da criação do fundo é porque precisamos melhorar e muito a questão da mobilidade urbana no município de Passo Fundo. E aqui é importante dizer que esta casa vem fazendo essa discussão em inúmeras sessões. A gente traz todas as dificuldades que diz respeito à questão da mobilidade urbana, aonde é necessário também discutir a questão do transporte coletivo, né, e que faz parte também desta temática. Eu acho que é uma boa oportunidade, inclusive, da gente dizer o que a gente precisa avançar quanto a isso. Porque o fundo, por si só, ele não é uma solução, né? Ele não é uma solução, até porque nós temos fundos aí que nem recurso tem. Então, não é só criar o fundo, é como que a gente discute essa problemática e pensa coletivamente possibilidades que venham a avançar quanto a isso, e o tema do transporte coletivo é um tema que esta casa, inclusive, está discutindo aqui a questão do subsídio, né, que está tramitando, que acredito que teremos também uma oportunidade com a administração para poder debater esse fundo, para debater o projeto que está na casa, que também tem relação, de certa forma, com esse tema, porque está diretamente ligado à questão da mobilidade urbana. Eu também gostaria de entender qual que foi o critério de escolha da entidade para substituir a Câmara, que eu acho que é importante ouvir, né, o que a administração levou em consideração para escolher um representante do IPASSO, porque entendo que este é um conselho muito importante, que discute a vida da nossa cidade como um todo. Então, como que a gente chega a uma determinada instituição que necessariamente não tem uma ligação direta com a temática, né? Então, o que levou a administração a escolher e fazer essa mudança? Outra coisa que eu gostaria de entender também é essas alterações feitas no fundo, e olhando aqui, queria entender um pouquinho mais qual a importância do fundo para a questão das melhorias que estão sendo propostas e qual que é o planejamento da administração para todas as problemáticas que a gente tem voltada à questão da mobilidade urbana, porque é esse o grande fator, e quando eu vejo a justificativa, eu não encontro de forma mais profunda a necessidade da gente criar mais um fundo. Mas o que vem com esta criação do fundo? Quais os avanços que se pensa diante dessa temática? Era isso, presidente. Obrigada. Não sei se ficou claro. Nós vamos ouvir ainda o vereador Nharan Carvalho, depois o doutor Adolfo responde num bloco as questões. Se mais alguém... tem o Trindade ainda, isso. Fala, Nharan. Boa tarde, presidente, doutor Adolfo, nosso representante da CEPLAN, nosso tenente-coronel Matei, e o público que nos assiste, meus caros edis. A questão do regime de urgência, a gente compreende e que é necessário porque clama por isso, né? Clama pela necessidade urgente de ser aprovado. Então, nós temos tempo, sim, para analisar. Nós temos tempo suficiente para analisar todo o projeto.
E a questão da mobilidade urbana, doutor Adolfo, quero deixar em pauta aqui também a questão que eu poderia citar aqui a Eduardo de Brito, que nós estamos nessa briga, que envolve, e que nós precisamos de uma resposta ao comando do Exército para que a gente possa agilizar a utilidade da Eduardo de Brito ali, porque o próprio Hospital São Vicente clama, e o nosso pessoal dos bombeiros sabe que o acesso ao São Vicente pela Avenida Brasil às vezes congestiona e dificulta, sendo que a liberação da Eduardo de Brito vai vir direto ao São Vicente para nós poder fazer o nosso socorro em Passo Fundo, doutor Alberi, sem que haja obstáculos no caminho. Então, é necessário nós agilizarmos o quanto antes, doutor Adolfo, a resposta. A D3 está aguardando essa resposta do Executivo sobre um ofício que ficou de retornar e até agora ainda não tem em mãos. Os coronéis lá, que eu tenho acesso direto, me cobram diariamente. Nós precisamos fazer um estudo, sim, a vereadora Regina fala sobre a questão da mobilidade, porque nós temos, assim, criação de fundo, criação de verbos, criação de movimentos, e a gente não viu até hoje um movimento para nós realmente ver alguma coisa operacional sobre a questão da mobilidade do trânsito em Passo Fundo. Então, é necessário isso, e vindo a questão da Eduardo de Brito, ela vai agilizar isso aí. Então, eu quero falar aqui para o senhor, né, pessoalmente aqui, que deixar claro que nós estamos na luta por isso aqui. E o Tenente Coronel Matei, para alimentar e ajudar a sua... Acredito que, de repente, daqui a pouco, o senhor está faltando um investimento, alguma verba lá para o seu projeto. Eu tenho informação, eu não posso dizer quem aqui, mas lá de dentro do fundo, o fundo perdido no Ministério Público, existe um fundo lá que está disponível, basta apresentar o projeto que eles dão suporte para isso aí. Depois eu posso conversar com o senhor para ver a pessoa certa lá que o senhor vai se dirigir, para nós abrirmos as portas lá e daqui a pouco ver um investimento aqui para o Corpo de Bombeiro. Tá? Então é isso aí, muito obrigado. Obrigado, vereador Nharam. Queres responder agora, Adolfo? Por gentileza, então, doutor Adolfo. Eu vou responder agora só para não correr o risco de esquecer, né? É tanta coisa, não quero deixar ninguém no vácuo aí. Bom, primeiro, acho que é importante a gente esclarecer o que é fundo e o que é conselho. O fundo, e está muito claro na lei, ele só vai dar suporte financeiro para o assunto mobilidade urbana. O fundo não vai tratar de política urbana, o fundo não vai tratar de transporte coletivo ou de tarifa, não vai tratar de ciclovia. O fundo é suporte financeiro. Está muito claro ali na redação da lei quais são os objetivos. O que nós fizemos, eu acho que é muito importante a alteração do Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. É ali que vão se dar as discussões. É ali que estão todas as previsões, e estão lá. O Conselho ele tem poderes para dar parecer, para discutir políticas públicas. É no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana que se vão fazer as grandes discussões da cidade, que não são apenas de transporte coletivo. Talvez pelo momento que o Brasil e o transporte coletivo estejam enfrentando, a sua maior crise, afeta diretamente a mobilidade urbana. Porque quando nós não temos um transporte coletivo eficiente, com uma tarifa módica, nós levamos para as ruas um excesso de veículos. Nós causamos lentidão no trânsito, nós causamos insegurança no trânsito, e isso é ruim. Quem é que vai discutir isso? É o Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Esse é o objetivo da lei quando altera, inclusive, o nome do Conselho. Como eu falei lá no início, nós vemos numa cultura de que o Conselho só trata de transporte coletivo. E foi assim durante 30, 40 anos. A nossa visão de mobilidade urbana era transporte coletivo de passageiros. Isso se ampliou muito com a Política Nacional de Mobilidade Urbana. As pessoas têm direito de conviver numa cidade com mobilidade urbana eficiente, sustentável, para que a gente possa estudar, vereador, lá no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, a importância de se abrir Eduardo de Brito. Bom, o Conselho acha que o município deve, eventualmente, fazer uma aplicação financeira relevante naquela área. Isso é uma discussão de mobilidade urbana, que não tem nenhuma relação com transporte coletivo, por exemplo. O município, através dos seus representantes no Conselho Municipal, através
para saber, a Prefeitura tem um grupo de estudo de mobilidade urbana permanente, né, com várias secretarias. O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana pode, por exemplo, discutir se nós temos interesse de manter as ciclovias ou não. Se nós devemos levar a ciclovia para essa ou para aquela localidade. É para isso que se quer fortalecer o Conselho. O fundo é uma questão contábil, financeira. A gente quer poder criar o fundo, porque todos aqueles que operam o sistema de transporte no município, e não só ônibus, táxi, carros de aplicativos, eles estão sujeitos a multas, por exemplo. Essa é uma fonte de renda do fundo, que pode nos ajudar financeiramente, né, a cumprir as metas definidas, estudadas pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana. Então, acho que é importante o fundo, mas muito mais importante, na minha opinião, eu não sou vereador, eu estou dando uma opinião, toda opinião é pessoal, né, não vou ser redundante, estou dando uma opinião aqui, eu acho que o mais importante do projeto é a alteração do Conselho. Porque é ali que se vai fazer a política pública de mobilidade urbana com a participação de todos, inclusive do IPASSO. Inclusive do IPASSO, que tem sua representatividade. Nós não podemos falar em conselho só aqueles que sejam afeitos a determinado setor, senão a gente engessa. Na minha opinião, aí não há participação popular, há um encaminhamento para um setor. Se nós fôssemos pensar assim, no Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, nós só teríamos representantes dos taxistas, dos operadores de transporte coletivo, e nós entendemos que não, que a participação deve ser a mais ampla possível. O IPASSO é um órgão importante do município, é um instituto, exemplo para o Brasil, inclusive, quando foi criado. Até hoje, Passo Fundo é visitado por outras cidades, né, do Brasil inteiro, para conhecer a estrutura e a eficiência do Instituto. Então, a participação foi uma escolha do município, né? A indicação foi uma escolha do município, por entender que ele tem uma participação relevante na vida da comunidade. Obrigado, doutor Adolfo. Último inscrito, o que me consta, vereador Tadeu Moraes Trindade. Boa tarde a todos que compõem a mesa, as pessoas que estão hoje aqui. Coronel Matei, satisfação em poder ter o senhor aqui. Quanto ao PLC 10, que trata, então, da ZUI ali, e em específico aí do quartel do Corpo de Bombeiros na Petrópolis, é de suma importância. À medida que cresce, nós estamos falando sobre mobilidade também, então, à medida que o município se desenvolve, cresce o número de pessoas, as outras coisas também acabam também crescendo, né? Então, o atendimento principal, então, o atendimento do CAIS, tanto quanto do quartel do Corpo de Bombeiros, que vai ficar nesse ponto do município, eu acho que é de suma importância, porque temos um quartel onde se encontra hoje, que vai poder abranger uma área da cidade, e temos essa outra possibilidade, então, de atendimento mais breve possível, que a gente sabe quando a pessoa está na necessidade ali, quanto mais rápido ela for atendida, melhor. Então, nossa posição é sempre favorável, coronel, nesse sentido, então, dessa preservação. Temos que ressaltar aqui, mais uma vez, né, vereadora Regina, que chega esses projetos na casa sempre em regime de urgência. Quando carecia de uma análise um pouco maior, mais aprofundada, uma discussão, por que não dizer também, maior com as pessoas da nossa comunidade, principalmente dentro das comissões e também pelos vereadores. Mas não vamos deixar represado aqui por falta ou por não ser obedecido mais uma vez esse quesito que é da não envio em regime de urgência. Quanto ao conselho, como bem foi colocado aqui pelo vereador Candeia e também pela vereadora Regina, eu acho que seria de suma importância, apesar de sermos os fiscalizadores, né, do Executivo e criando as leis, seria de suma importância que tivéssemos representação da Casa Legislativa nesses conselhos, né, para que não é que vai se tornar mais transparente ou não, mas que seja todos os entes do município pudessem ter algum representante no conselho. E quando se discutimos aqui o fundo, principalmente a mobilidade urbana, ontem me procurava uma pessoa do município, eu acho que trata-se também, eu falei ontem aqui mesmo durante a nossa reunião plenária ordinária, foi colocada uma placa, doutor Adolfo, ao lado de uma escola, num bairro aqui do município, para que estivesse naquele local, junto àquela placa, uma lombada física. Uma lombada.
tivesse ali. Faz um ano que está lá a placa e até agora não foi colocada a lombada. Então, nós nos questionamos, às vezes, se de fato o que falta vamos ser bem honestos, o que falta é o dinheiro, o que falta é a boa vontade. A gente não sabe, porque ao lado de uma escola, final de semana tivemos um atropelamento. Então, estamos tratando aqui de mobilidade urbana, e a mobilidade urbana também trata, em alguns casos, acidentes de trânsito. A falta, às vezes, de uma via ou de uma via secundária para que as pessoas possam transitar, ou a dificuldade naquela via secundária das pessoas transitar por ali, vão ser um causador, infelizmente, de um acidente. Então, a cidade está em horários, principalmente hoje, no dia que choveu, estava caótico hoje o centro aqui de Passo Fundo, da Brasil, aqui da Prefeitura, até passando lá o Colégio Fagundes dos Reis, é uma viagem que tu tem que fazer. Daqui da Prefeitura até lá o Fagundes é uma viagem, infelizmente. E à medida que cresce, Passo Fundo é um polo, né? Educação, saúde, segurança, em outras coisas, também prestação de serviço, a população flutuante sempre aumenta, então o que a gente espera é que seja colocado em prática essas ações para que a mobilidade seja efetivamente realizada aqui em Passo Fundo. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador. Registramos que o Tenente Coronel Matei e o seu colega tinham um compromisso, então eles se ausentaram, mas se sentem contemplados e nós agradecemos. Não sei se o doutor Adolfo e a arquiteta Cibele querem fazer mais alguma consideração. Não? Então, encerradas as inscrições, damos por encerrada a presente... Oi? Ok. Em tempo ainda, então, vereador Alberi Grando. Dia do Médico, parabenizamos em nome da casa a todos os profissionais. Já ganhou presente hoje? Muito obrigado, muito obrigado. Meu caro presidente Wilson, eu só queria dar minha opinião sobre a questão da presença da Câmara de Vereadores, do Legislativo, no Conselho. Eu concordo com a Trindade que não é praxe que o Legislativo participe dos conselhos do Executivo, porque o Conselho é um órgão do Executivo. E nós, vereador Candeia, nós fiscalizamos as ações do Conselho, nós como vereadores, porque é um outro poder. Então, eu realmente não vejo que tenha sentido o Legislativo fazer parte de qualquer conselho. E eu lembro que isso se discutiu também quando se criou lá em 1990 o Conselho Municipal da Saúde. Né? Naquela época houve uma discussão muito grande se a Câmara de Vereadores faria parte ou não do Conselho. E houve, assim, uma decisão da grande maioria que não deveria fazer porque nos dá mais autonomia de fiscalização. Nós, que eu digo, o Legislativo, a Câmara de Vereadores. Então, realmente, eu não vejo sentido e concordo plenamente que não faça parte. Quanto à composição, o IPASSO, na verdade, uma indicação que tem do Executivo, em ter essa entidade no Conselho. Não vejo que seja ruim nem bom. É alguém, uma entidade que representa a comunidade dentro de um conselho de suma importância, que é o Conselho de Mobilidade Urbana em Passo Fundo. Eu só queria dar essa minha opinião em relação à questão da composição. Acho, sim, repito, que a Câmara de Vereadores não deva fazer parte nenhum dos conselhos. Né? E até interpretando ou falando sobre a posição do bispo, né, que ele falou agora da possibilidade de ser deliberativo o Conselho. E também foi uma discussão muito grande no Conselho Municipal de Saúde, inclusive está na lei orgânica do SUS, que o Conselho de Saúde seria deliberativo. Mas nossa experiência de tantos anos participando desse Conselho, vimos que não tem sentido um Conselho deliberar, né? Já que o prefeito que foi eleito para que faça isso. Então aí, e isso eu me lembro que foi uma interpretação interessante, abre a margem, assim, está na lei, que a gente faça uma discussão mais aprofundada, já que o Conselho, em tese, teria poder de deliberar, quando isso é uma competência do prefeito e não de um Conselho, que é um órgão, como o nome diz, consultivo. Só isso.
Ok, com esta manifestação, mais uma vez, então, penhoradamente agradeço a todos os colegas, vereadores e vereadoras, a comunidade que participou, quem nos acompanha também pelas redes sociais. Esse é o papel do Legislativo e permanece a nossa tarefa de, agora nas comissões, ir analisando e fazermos os debates aqui, encaminharmos as votações necessárias para que as políticas públicas do município possam avançando e assim a vida das pessoas ir melhorando. Muito obrigado a todos, declaro encerrada a presente audiência pública. A Câmara de Vereadores é a Casa do Povo. Aqui são criados, votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município. A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora, supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo. Faça parte das decisões. Quando a comunidade participa, a cidade cresce. E as conquistas são de todos. Câmara de Vereadores de Passo Fundo.